Santa Terezinha na Terra Santa. Nos próximos meses visitará as paróquias a urna com as relíquias da Santa de Lisieux, a carmelita que a igreja proclamou como padroeira das missões. O encontro da Assembleia dos Bispos Católicos da Terra Santa. O tema principal tratado foi a imigração, que teve como convidado o presidente do Pontifício Conselho para a Imigração, Dom Antônio Velho. Em Jerusalém, todas as igrejas iniciaram a quaresma no Santo Sepulcro. Os ingressos solenes dos latinos, gregos ortodoxos, cóptas, siríacos e armênios. Cóptas sob ataque no Egito. Depois do mais recente massacre no Cairo, fala conosco o Padre Antônio, da Igreja Cópita de Jerusalém. Et Homo. História, arqueologia e fé no lugar onde, segundo a tradição, aconteceu o processo de Jesus diante de Pilatos. Passou toda a vida no convento, mas a igreja a proclamou padroeira das missões. As relíquias de Santa Terezinha de Lisieux rodaram o mundo e pela primeira vez chegaram também na Terra Santa. Um evento anunciado e esperado pelos cristãos locais e não somente. Aqui era aguardada há muito tempo a relíquia desta mulher, que marcou a história da igreja. No aeroporto Ben Gurion foi acolhida por Dom William Schommel, Dom Marcuso e pelo núncio apostólico Dom Antônio Franco, além das Irmãs do Carmelo de Haifa, comovidas por um dom tão esperado. A segunda etapa foi o ingresso solene em Jerusalém. Esperada por muitos fiéis, a relíquia foi acompanhada até o Patriarcado Latino para a oração das vésperas. É um momento especial para os cristãos da Terra Santa e para Jerusalém. Sinto que a sua visita é um sinal que a igreja foi abençoada há séculos e sei que tantas pessoas, como meu pai, era devoto de Santa Terezinha. Estamos orgulhosos pelas relíquias de Santa Terezinha. Tenham vindo até aqui. Penso que seja uma ocasião para pensar mais profundamente na nossa fé e é uma grande oportunidade de renovar a nossa fé. É uma grande santa e nós a admiramos muito, a queremos bem e pedimos a sua intercessão para a paz na Terra Santa, para uma profunda vida de fé dos cristãos daqui. Pedimos muitas graças para esta terra. Não escondem a comoção os carmelitas de Haifa que trouxeram as relíquias, agradecidos por esta irmã que veio visitá-los. Para nós carmelitanos, é um grande presente da pequena Teresa para esta terra, para todas as pessoas desta terra, de qualquer religião, porque foi possível através da cooperação e ajuda de todos. Verdadeiramente uma irmã, um membro da família. Ela está aqui para ajudar e transmitir a sua presença cada dia entre nós. E nós seguimos a simplicidade do seu amor e da infância espiritual. Poucas horas em Jerusalém para depois começar a sua viagem em todas as paróquias até Gaza. E para finalizar o seu desejo, ser peregrina na Terra Santa. Dois dias de encontros entre os membros da Assembleia dos Bispos das Igrejas da Terra Santa. A plenária tratou os temas do Sínodo e a delicada questão da imigração. Constituída em 1992, a Assembleia é formada pelos católicos dos diversos ritos, que tem como jurisdição o território da Terra Santa. O objetivo da Assembleia é acompanhar o testemunho do Evangelho, o serviço da comunidade e de estabelecer uma ação pastoral comum para o bem de toda a Igreja. Como convidado especial para o encontro, o presidente do Pontifício Conselho para os Migrantes, Dom Antônio Velho, que apresentou o tema e ouviu os relatórios dos sacerdotes. Provenientes de várias partes, eles apresentaram em poucos minutos a situação atual dos imigrantes em tantas partes de Israel, evidenciando as dificuldades. Muitas as questões abertas e os problemas a serem afrontados, mas Dom Antônio Velho ficou satisfeito com o quadro que foi delineado, sinal que a Igreja no mundo trabalha e não se cansa de estar próximo a quem sofre. Non solo c'erano i vescovi,
Não estão aqui somente os bispos, mas também os capelães de várias comunidades é um sinal. A igreja que deve estar presente, se a igreja não afronta estes problemas, não dá atenção a estas pessoas, não cumpre a sua finalidade. O trabalho que toda a igreja espera, recorda o custódio da Terra Santa, Padre Pier Battista Pizzaballa, é ainda longo e necessita do empenho de todos. É desolante anche vedere migliaia di persone. É triste ver milhares de pessoas em situações extremas de pobreza e surge uma grande pergunta: o que podemos fazer com a igreja além de ajudar estas pessoas e como organizar-nos melhor para exprimir a nossa missão de solidariedade aos pobres? Mas são unânimes. A primeira necessidade de cada pessoa, migrante ou não, é encontrar a presença de Cristo. Em Jerusalém, o início da Quaresma é celebrado no Santo Sepulcro com o ingresso solene dos representantes das várias igrejas. A organização, segundo o status quo, dispõe o horário das entradas quando, como neste ano, a data da Páscoa coincide para católicos e ortodoxos. É a tarde de sábado, 12 de março. Primeiro entram os latinos, ou seja, a Igreja Católica Romana, com os freis menores da Custódia da Terra Santa, que acompanham até a Basílica o bispo auxiliar emérito Kamal Batiche, segundo o clero de Jerusalém. E depois, os gregos ortodoxos, os cóptas, os siríacos e os armênios. Todos chegam ao Santo Sepulcro em procissão, depois de terem atravessado os quarteirões da Cidade Velha, conduzidas pelos caoás. Cada grupo celebra o próprio rito inicial na Pedra da Unção, que recorda o lugar da deposição do corpo de Cristo depois de morto. O ingresso tem um significado simbólico com o início solene das celebrações litúrgicas quaresmais, lembrando assim o acolhimento dos grupos de peregrinos, que guiados pelos próprios bispos chegavam até o Santo Sepulcro. Enquanto os armênios estão completando o ingresso, os latinos começam a procissão cotidiana, que na ocasião é enriquecida por cânticos, com a particularidade de completar as 3 voltas em torno da edícula do Santo Sepulcro. Também os cóptas, os gregos ortodoxos e os siríacos continuam as celebrações, ou ao mesmo tempo em lugares diferentes da Basílica, ou no mesmo lugar, mas em momentos diferentes. As celebrações litúrgicas causam uma profusão de sons, de cânticos, de cores, de perfumes, que constitui o ambiente específico desta igreja. Um contraponto religioso único, que se não imita perfeitamente a sinfonia das cores celestes, na forma, a representa pela devoção. No prefácio do primeiro domingo da Quaresma, lemos que esta é uma estação de alegria. De fato, nós recordamos estes eventos da nossa salvação com alegria, porque fomos redimidos pela ressurreição de Jesus e temos a promessa da vida eterna. À noite é celebrado o ofício solene presidido pelo custódio da Terra Santa, Padre Pier Battista Pizzaballa. O específico desta celebração é o rito da memória da ressurreição, onde se anuncia já na Quaresma a vitória de Cristo sobre a morte, que aconteceu aqui. Se canta também o Aleluia na procissão, que partindo da Capela da Aparição, cumpre uma volta em torno da edícula do Santo Sepulcro. O padre custódio leva o evangelho com o qual abençoa os fiéis e proclama o texto da ressurreição. Ainda à noite acontecem as celebrações noturnas com uma missa no Calvário, presidida pelo custódio, para significar a unidade do mistério, recordando a morte de Cristo e anunciando a sua ressurreição.
ainda uma dura prova para os cristãos do Egito. 13 os mortos nos confrontos dos últimos dias, dos quais 8 são cristãos cóptas. A violência aconteceu quando uma dezena de muçulmanos atacaram os cóptas, que manifestavam a Mocatã contra o incêndio provocado em uma igreja no quarteirão pobre, com a maioria cristã, que fica na parte oriental do Cairo. É cada vez mais pesada a cruz que os cristãos do Egito devem carregar, especialmente no início desta quaresma. A Igreja Copta acredita no martírio e no grande amor de Deus. O sangue derramado pelos nossos mártires é um pouco em relação ao sangue de Cristo derramado por nós. Esta dor não se mede com a glória no céu. Para a Igreja Copta, a dor os une ao sofrimento de Cristo. Eu falo às pessoas, devemos ter esperança em um futuro novo e melhor para os cristãos. Depois de estarem juntos nos protestos na Praça Tahrir, no Cairo, hoje voltam a confrontar-se, muçulmanos e cristãos. Mas com a coragem e o incentivo da parte do Padre Antônio, os cóptas voltam a ter esperança, para que também o Egito um dia possa pôr um ponto final ao fundamentalismo. Vivamos a esperança de Cristo que nos prometeu a ressurreição. Digamos aos nossos filhos para não terem medo. Jesus nos dá esperança a cada dia, a esperança que vem da luz da ressurreição. Jesus venceu a morte, assim também nós não devemos parar neste fato, mas superar e acreditar em um futuro melhor para os nossos filhos, para as nossas famílias e para todos os cristãos do Oriente Médio. Et homo. O nome é tirado próprio dos textos bíblicos da narração dos evangelistas com a sentença de Pilatos em latim. Et homo, eis o homem. Assim, Pilatos apresentou Jesus à multidão em Jerusalém. Na Cidade Velha está o santuário Et Homo, na Via Dolorosa, que recorda o fato. Quando o imperador Adriano construiu sobre as ruínas de Jerusalém a cidade pagã de Aélia Capitolina, no lugar da Fortaleza Antônia foi edificada a porta oriental da cidade, que se abria sobre um arco para marcar o triunfo, com outros 2 arcos, e um, bem visível ainda, com uma parte dentro da igreja e outra na estrada, que é conhecido como o Arco do Et Homo. A tradição cristã conservou nesta localidade a recordação do lugar do pretório, mesmo que ainda seja um tema em discussão pelos arqueólogos. Na Idade Média teve início a devoção pública por alguns episódios da Paixão. Nesta via, são 14 as estações que formam a Via Crucis. O convento que surge ao lado da Capela da Flagelação, na segunda estação da Via Dolorosa, hoje é a residência das religiosas de Nossa Senhora de Sião, uma comunidade religiosa que nasceu da obra de Teodoro Ratisbonne, um convertido do judaísmo que em 1857, por ocasião da construção de um colégio, descobriu estas antigas ruínas. E também um canal realizado no período dos Asmoneus que levava água às cisternas do templo. É também um lugar de peregrinação e de encontro entre diferentes culturas. Nos subterrâneos da igreja Et Homo, as escavações trouxeram à luz interessantes restos que reportam aos fatos narrados nos evangelhos, em particular aos sofrimentos de Cristo durante o processo diante de Pilatos. As pedras deste pavimento, reutilizadas na época de Adriano, foram consideradas por muitos aquelas do famoso Litóstroto, o grande pátio da Fortaleza Antônia, sede do pretório de Pilatos, onde Jesus foi condenado à morte. Sobre o lugar, ainda bem visível, estão os jogos romanos, cravados nas pedras, com os quais os soldados ocupavam o tempo. O mais interessante é o conhecido jogo do rei. Neste lugar se evoca a cena do escárnio, escrita por São João. Colocaram sobre ele um manto de púrpura e lhe diziam: "Salve, Rei dos Judeus". Segundo a tradição, uma das etapas mais dramáticas da vida de Jesus. Próprio aqui, neste lugar que convida ao silêncio, ao recolhimento e à oração, no início da quaresma, o patriarca latino de Jerusalém celebrou a missa, lembrando a coroação de espinhos. E questo è il prezzo dell'amore che Gesù ha voluto pagare per noi.
Este é o preço do amor que Jesus quis pagar por nós. E somente se entrarmos no mistério do amor podemos entender por que ele quis sofrer tanto. A agonia de Jesus ao Getsêmani, a morte, a cruz, o et homo, e é verdade, este sofrimento continua na pessoa dos cristãos inocentes que sofrem. Agora, com a Quaresma, eu faço um apelo a todos para entrar no mistério da cruz, no mistério do caminho do Calvário. Na Quaresma, peço a todos para pensar na Igreja de Jerusalém, também com a nossa promessa e das nossas comunidades de rezar pela paz em todo o mundo. É uma graça estar neste lugar santo, celebrar a missa nesta etapa da Quaresma diante do arco et homo, rezar e meditar, pisando nestas antigas pedras onde Jesus, o Filho de Deus, foi ofendido, zombado, antes de oferecer-se livremente para morrer por amor.